Gravando. Olá, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast da consciência. Meu nome é Andréa Emboaba, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, com você. Olá, eu sou a Elu, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós vamos receber aqui o Ivan Guerra. Ele é formado em Engenharia Elétrico-Eletrônica e pós-graduado em Aplicação e Inteligência para Dispositivos Móveis. Ele é criador e desenvolvedor de novas tecnologias de análise e manipulação de campos informacionais e CEO e fundador da Quanto Digital, Sistemas Mórficos Informacionais, que eu já ouvi falar muito bem, Ivan. Então, bem-vindo ao nosso programa. Hoje o tema é física quântica. Gente, Ivan, obrigada por ter aceito o nosso convite e eu preciso falar algumas coisas antes do Ivan começar aqui. Gente, vou contar como eu conheci o Ivan. Uma pessoa, eu estava numa aula de xamanismo e eu e o professor começamos a falar de ETs, né, dessas frequências mais elevadas, que eu chamo de ET, mas são seres dimensionais aí que a gente tem contato, para quem acredita, obviamente. E aí, 2 dias depois, ele me mandou um vídeo de uma live do Ivan, com Flávio Vale, eu acho, se eu não me engano, esse é o nome dele. E eu assisti a live, já corri no Google procurar quem é esse rapaz que fala tão claramente de física quântica, né? E ele ainda sendo engenheiro, é uma coisa que me chamou muita atenção. E aí caí numa outra live dele de perguntas e respostas, porque a Quantum Digital tem um aparelho que ele criou, que se chama Morphos, e ele vai falar no final. E aí eu fui, na hora, comprei o curso desse homem e fui fazer o curso dele, da Morphos 1. E aí depois ele vai explicar melhor o que é isso. E aí estou encantada, né? Então, Ivan, todo seu nosso podcast, conte tudo para a gente, não nos conta nada. Aqui é um canal para todo mundo. Quem acredita, quem não acredita, quem é espiritualizado, quem é teu, todo mundo é bem-vindo. Que bom, fantástico. Primeiramente, gratidão ao convite, né? Fico muito feliz de poder participar aqui com vocês. E, com certeza, como nós estávamos conversando antes aqui, sempre toca alguém. São sementes que são colocadas, que no momento certo, às vezes ficam latentes, ficam ali quietinhas naquele local, mas no momento certo elas germinam e brotam. Então, falando um pouquinho do que engenharia tem a ver com tudo isso, na verdade, eu não posso dar continuidade sem falar dessa base da engenharia, né? Foi ela que, na verdade, me trouxe conhecimento e informação, prática e técnica, para eu dar continuidade àquilo que eu tinha começado há muitos anos atrás, ainda adolescente, 12, 13, 14 anos, lendo livros como, por exemplo, Atlântida, o Oitavo Continente, Guerra nas Estrelas, entre outras coisas, como Lemúria, e aquilo tudo sempre me estimulava bastante, mas sem conhecimento, sem bases acadêmicas. Imagine um menino de 12, 13 anos, então apenas ficava naquele ponto de imaginação, né? Naquela viagem imaginária de um jovem adolescente. Dei continuidade à minha vida e optei, num determinado momento, de fazer o 2º grau técnico profissional numa escola da Marinha. Então, foi o meu primeiro contato com eletrônica, que, por sua vez, vocês já vão entender o que tem a ver com tudo isso. Então, a partir do momento que eu tive a oportunidade de cursar eletrônica na Escola da Marinha, já começou a me abrir uma série de hipóteses e caminhos, ou seja, existe uma ferramenta que se chama eletrônica que eu poderia começar a compreender um pouquinho melhor tantas coisas que até então, na minha cabeça, eram apenas imaginação, ou um caminho místico, filosófico, esotérico. A partir do momento que eu entro na Universidade de Engenharia e começo, então, tendo acesso a disciplinas como física quântica, física em vários níveis, matemáticas que nem eu imaginava que existiriam, matemática com tantos números e com tantas derivações que, para o leigo, são assustadoras, né? Acredito que é por isso que muita gente foge de matemática, porque realmente até os símbolos que aparecem lá são coisas assim de outro mundo. Bom, o que é fato é que isso foi me trazendo um aprofundamento, foi me trazendo um embasamento técnico que, afinal, aquilo que se falava, aquilo que tantos traziam, como, por exemplo, um acesso multidimensional, uma pessoa que
um médium, uma pessoa que tem uma evidência, uma clarividência, a eletrônica começou a me trazer isso com muita clareza. Por quê? No fundo, se nós formos nos analisar, o que é um ser humano se não um hardware? Ou seja, como um computador, como um celular. E o que é aquilo que nós chamamos de espírito, se não um software, um firmware? Ou seja, aquilo que anima a máquina. Se você reparar o ser humano, nós temos sensores. Sensores de tato, sensores olfativos, sensores visuais e tantos outros sensores. Do mesmo jeito que o seu celular, que o seu computador, que atinge uma determinada temperatura, dispara a ventoinha. Ele encara determinado tipo de ciclo, podemos falar, por exemplo, uma emoção ou uma memória, ele faz um encadeamento de coisas. É claro que é apenas uma analogia. O ser humano é muito mais do que um simples celular ou uma simples máquina. Mas, dentro da engenharia, eu comecei a dizer, entendo agora como é que eu posso fazer esse link. O software, que é um programa que corre dentro da máquina, ela que anima aquela parte mecânica, né? E o software é o quê? É a inteligência, é a parte emocional, é a parte espiritual, é a vida que está trazendo dentro daquele processo. Então, isso começou a me abrir as possibilidades de trabalho, começou a me abrir a profundidade de como eu posso utilizar essa tecnologia para trazer para próximo de nós, no nosso dia a dia, esse assunto que parece ser tão complexo, física quântica, multiuniversos, conexões com outras pessoas, com outros seres. A partir do momento que eu fui me aprofundando cada vez mais na engenharia, fui também tendo a oportunidade de conversar com professores que trabalhavam, por exemplo, na ESA, Agência Espacial Europeia, porque a universidade que eu fiz e cursei a minha graduação foi na Europa, em Portugal. Então, alguns dos professores eram professores universitários e também agentes da ESA, da Agência Espacial Europeia. E, a partir daí, nos bastidores, naquela conversa fora de aula, eu tive 8 anos dentro da universidade. Então, me deu tempo de ir criando laços com alguns professores, estreitando essa relação. E isso foi me permitindo fazer perguntas e trazendo para mim coisas que até então eu não conseguia fazer ligações. Como, por exemplo, é possível a gente utilizar a mecânica do teletransporte, aquilo que até então é assunto de filme, Star Trek, Star Wars, entre outros, que a pessoa entra numa câmara e a partir daí ela aparece em outro lugar. Sim, é possível. E existe engenharia hoje que consegue explicar como isso funciona. É possível, por exemplo, um ser humano, ou de que forma é possível o ser humano se conectar com tantos outros eus dele? De que forma é que isso acontece? Qual é a relação que existe daquilo que nós chamamos de realidade? A realidade, ela é real ou nós tornamos ela real de acordo com a minha experiência e percepção? Então, todos esses assuntos foram me complementando tecnologicamente. Como, por exemplo, esse tema, realidade. O que é real? Se nós formos ver no ponto de interatividade humana, a realidade ela é criada através de como os seus sensores interpretam aonde você está imerso. Então, vamos lá. A partir da visão do nosso olhar. Todos nós estamos agora diante de um computador ou da tela de um celular. Então, o que está acontecendo em termos de eletricidade? Como é que a eletricidade está permeando esse meio? Quando nós olhamos, a luz bate, reflete aonde ela está sendo trabalhada, como, por exemplo, a tela de um computador ou de um celular, e reflete para os seus olhos. Então, o que chega nos seus olhos? Luz, apenas luz. Os seus olhos são um tipo de sensores que traduzem luz em eletricidade. A mesma eletricidade que alimenta o seu computador, alimenta o seu celular, é a mesma natureza elétrica. Então, veja, um sensor óptico, ele traduz
luz que chega nos seus olhos e é traduzido em impulsos elétricos. Esses impulsos elétricos viajam pelo nervo óptico, chegam no seu córtex visual e dizem assim: essa eletricidade que está aqui é a tela de um computador. Isso que você está segurando na mão é uma caneta. Mas veja, a caneta está aqui ou o meu cérebro está interpretando um sinal elétrico que, por sua vez, está definido como uma caneta? Essa primeira pergunta suscita a todos nós o seguinte: não, mas peraí, então por que todo mundo vê uma caneta? Por que todo mundo vê a tela de um computador ou de um celular? Bom, primeiro, vamos trabalhar a palavra todo mundo. Todo mundo que pertence ao mesmo campo informacional. Por quê? Se você pegar uma tribo 100% isolada, que nunca tenha tido acesso a absolutamente nenhum vestígio dessa informação, acredite, ela não vai ver absolutamente nada. Nós enxergamos porque o nosso cérebro tem a habilidade de autocomplementar espaços. Então, a partir do momento que você olha, de acordo com a experiência que você já tem bioelétrica, sensorial, o nosso cérebro autocompleta aquela informação. Então, se você pegar uma civilização que não tenha nenhum resíduo daquela informação, ela não consegue autocomplementar, consequentemente, não enxerga. Então, você já começa a perceber um detalhe. Nós enxergamos aquilo que nós conhecemos, mesmo que seja apenas um pedaço dele, porque o nosso cérebro precisa dessa sementinha para complementar. Oi, Luísa, Eu pode queria falar. complementar isso em relação às cores, né? Que antigamente, quando você pega a descrição do azul e para o vermelho, não tinha distinção. Né? Então, há vários estudos falam, mas como assim o céu vermelho, o céu vermelho, o céu vermelho? Não é porque eles não distinguiam ali um tom específico do azul para o vermelho, que eles chamavam de vermelho. Até que alguém virou e falou, não, isso é azul, vamos chamar desse tom. E aí começou nos livros a ser passado para frente essa informação da cor. Então, até a cor, né, que é uma coisa que supostamente, não, todo mundo vai saber distinguir o vermelho do azul, não. Tem um espectro ali que o nosso olho não consegue distinguir dessa forma, a não ser que você veja e fale, isso é azul. Aí ele começa a distinguir e ver mais variações. Né? Então, isso não só para o azul e vermelho, tem outras cores também que são bem relacionadas com a nossa cultura mesmo. Né? O olhar vai sendo aprimorado, vai ficando mais complexo. Então, só para... Um complementar aí ideal. Veja, vou pegar esse teu exemplo. Por que todo mundo olha e vê, por exemplo, uma blusa, vamos chamar de vermelho, ou algo parecido com uma cor de vinho? Por quê? A luz branca, se eu não tivesse aqui no ambiente com luz branca, não era vermelho que nós iríamos ver. A luz branca bate no tecido e, devido às características do tecido, da tinta, da pigmentação, ela absorve tudo menos o comprimento de onda do vermelho. Então, repare, o que está acontecendo com esse tecido? Ele é um espelho para o espectro de onda vermelho. Então, a luz branca chega, bate, tudo é absorvido, menos o vermelho. Então, o vermelho, que é um comprimento de onda, que é uma vibração da luz. Então, se você for ver, não é o vermelho que existe, é uma vibração luminosa que o nosso cérebro interpreta como uma cor. Então, assim como qualquer outra cor, o verde, o amarelo, o azul e as suas nuances. Então, as cores, o que elas são? É o reflexo daquilo que não está sendo absorvido pelaquela tinta, aquela pigmentação, tá? Então, a partir daí, você já começa compreendendo, inclusive, as cores. E tanta confusão que se faz em cima dela, principalmente aí no meio, digamos, terapêutico, que é o que há, quem usa preto, quem usa branco, quem usa isso. Repare, o preto, por exemplo, que é uma das cores que eu gosto muito, ela absorve 100% do espectro. Então, o preto, a cor preta, toda a luz que chega, 100% do espectro é absorvida. Por que pegue dois carros?
um carro de cor preta e um carro de cor branca. Qual é o que fica mais quente lá dentro? O carro de cor preta. Por quê? Porque o espectro que chega luminoso nele é absorvido 100%. Tá? Quanto mais preto for o carro, maior é o comprimento de onda, maior é o espectro que ele absorve. Tá? Então, vamos pegar, por exemplo, um carro vermelho. Repare, entre num carro vermelho e num carro preto, só por conta de uma nuance vermelho, o carro vermelho é menos quente que o carro preto. Lógico que o branco seria o ideal. Por quê? O branco já é o reverso. O branco, ele reflete 100%. Então, o branco é um verdadeiro espelho óptico para o campo vibracional de cor. Tudo que chega no branco, todo o espectro visível que chega no branco, ele reflete. Por isso é branco, que é o somatório de todas as cores. Então, você veja que tem muita gente que já faz a confusão. Eu vou usar o branco para eu... Sim, você não vai absorver nada, pelo menos se for pela camisa, não. Por quê? Porque ele é um verdadeiro espelho. Tá? Aí você começa fazendo links. Por que você, historicamente, verifica que em histórias como, por exemplo, a alquimia, a magia, por que os magos geralmente utilizavam a cor preta? Porque ela absorve 100% do campo espectral luminoso. Então, a partir daí, você começa entendendo como é que as cores, que a Heloísa puxou, têm tanto sentido e influenciam tanto a nossa vida. Outro detalhe, continuando na parte da análise da percepção visual. As cores influenciam a forma como você interage com a realidade. Existem estudos da neurociência e agora do neuromarketing que estudam qual é a cor mais apropriada, por exemplo, para te transferir tranquilidade na hora de você comprar. Existem estudos aprofundados que sabem qual é o neuroreceptor e o neurotransmissor que é ativado perante aquela cor. Então, outra coisa que às vezes acontece, porque a informação é difundida e nós vamos utilizando ela e muitas vezes sem o conhecimento devido. Aquela velha história, você quer um amor? Use vermelho. Você quer prosperidade? Use o amarelo. Então, se a gente for pensar, todo o carteiro era rico, né? Não tinha problema nenhum, porque ele usa amarelo, né? Principalmente se for o carteiro do Segdex. Não tem problema nenhum, ele usa amarelo todos os dias, durante no mínimo 8 horas por dia. Nenhum bombeiro tem problema de relacionamento porque ele usa vermelho, né? Nenhum médico, nenhum enfermeiro vai ter problemas porque ele vive na paz eterna, ele só usa branco. Então, vocês vejam que a coisa é um pouquinho além disso daí. Então, as cores, elas passam para nós realmente um campo vibratório, mas elas permitem esse campo vibratório estar disponível, né? Não adianta eu pegar você e levar para a biblioteca mundial, onde tem 1 trilhão de livros, e você ficar ali, comendo batatinha, olhando para aqueles livros. Está disponível para você. Mas o que você está fazendo para isso? Qual dos livros você decidiu ler? Qual dos segmentos você decidiu se aprofundar? Então, o campo ele está disponível. De que forma eu vou vibrar? E dentro desse assunto, eu costumo relacionar ele com 3 pilares de funcionamento, 3 pilares de manifestação daquilo que nós chamamos de realidade. Esses pilares, não é que eles sejam uma regra, não é que eles tenham que ser seguidos, porque geralmente nessa área que nós estamos aqui conversando, é natural que a maior parte de nós goste muito de muleta. O que é muleta? É aquela receita de bolo, onde o indivíduo diz assim, já sei, ela falou isso, eu vou repetir, todos os meus problemas estão resolvidos. E não é bem assim que as coisas funcionam, né? É preciso que a gente consiga entender e se aprofundar melhor naquilo que estão nos trazendo. De que forma eu estou conectado com essa informação? De que forma eu linko as coisas? Então, por exemplo, o campo da ideia, o campo do capital e o campo
da viabilidade formam uma tríade: ideia, capital e viabilidade. Ideia, nós estamos falando de mente. Capital, nós estamos falando de força, de energia. E viabilidade, sintonia. Se vocês forem reparar, a nossa vida profissional, pessoal, ela se baseia nesses princípios. O princípio da ideia, da mente, é o que eu quero. O que eu quero para mim? Qual é a minha imaginação? De que forma a minha vida vai me trazer aquilo que eu busco? Isso é a ideia. Está sendo trabalhado no seu campo mental, tá? Perfeito. Eu preciso agora trazer do campo mental e colocar força, energia, capital. Ou seja, como é que eu trago essa minha ideia e ativo força nela, ativo capital nela, energia. E, por último, como é que eu viabilizo tudo isso? De que forma eu vou trazer isso para a prática? Eu vou dar um exemplo. Imagine que eu estou sentado numa sala com uma folha de papel na mão e eu digo assim, eu quero uma ideia qualquer. Eu quero trazer para mim uma manifestação de uma ideia. E, de repente, eu digo, já sei, vou fazer uma colher diferente. Tá, para que serve essa colher? E eu vou começar a definir essa colher. Essa colher vai ser assim, essa colher vai ser desse jeito, vai ter essa cor, vai ter essa perspectiva, vai servir para isso. Mas até então, cadê a colher? Está apenas no meu campo mental. Mas eu já tive uma ideia. Segundo passo, eu preciso criar um protótipo dessa colher. Então, eu preciso de energia, de força, de capital. Eu preciso correr atrás dos elementos. É o que? Vai ser impressa numa impressora 3D? Vai ser de madeira? Vai ser de resina? Como é que é? Vai ser de metal? Pronto, segundo passo, eu peguei e viabilizei. Eu imprimi a minha colher numa impressora 3D. Ótimo. Então, eu já tirei da mente, eu tirei da ideia, da imaginação e já tenho o primeiro protótipo daquela colher. Já sei qual vai ser o formato, o peso, a cor, já estou tocando nela. Mas até então, só eu tenho essa colher. De que forma, o que eu vou fazer com essa colher? Vai ser uma colher para mim, para eu colocar na minha prateleira? Vai ser uma colher para eu vender? Vai ser uma colher para eu oferecer? Então, que segmento, que rumo essa colher vai tomar? Então, de repente, eu digo, olha, não, eu quero que essa colher seja ofertada no mercado. Perfeito. Então, eu tenho que ter força, eu tenho que ter energia, eu tenho que ter capital para que essa colher possa chegar ao mercado. Não adianta eu ficar sentado num banquinho olhando para ela e dizer assim, ela vai chegar, ela vai chegar. Por quê? Porque ela vai chegar não é força, é apenas ideia e campo mental. Não é viabilidade, é só mentalização. Então, eu consegui reunir e manifestei. Apliquei a força necessária e eu já tenho uma colher. Próximo passo. Como é que eu vou viabilizar essa colher? Se o meu objetivo é que essa colher chegue na mão das pessoas, qual é o preço dela? Ela vai ser vendida? Ela vai ser doada? Como é que eu vou viabilizar? Não adianta eu ter uma ideia maravilhosa se ninguém conhece. Ela vai ficar na gaveta? Como é que eu vou fazer as pessoas chegarem até mim? Como é que eu vou fazer as pessoas saberem que eu tenho aquela colher? Então, isso é viabilidade. Se vocês pegarem esse exemplo da colher e trouxerem para o nosso dia a dia, tudo é baseado nesse conceito. Ah, eu quero mudar de vida. Eu não gosto da minha vida. Eu quero largar esse casamento. Esse casamento é uma coisa que é tóxica para mim. Perfeito. O que você está fazendo para isso? Está só no campo da ideia. Você quer fazer. Você já até sente a mudança. Mas cadê a força? Cadê a energia? A ideia você já tem. Já está no seu campo mental. Você já trouxe ela. Qual é o próximo passo? Força, energia. E, por último, como é que eu vou viabilizar? Porque muitos de nós passamos a ideia, conseguimos até ter a força de manifestar,
mas depois brecamos no último estágio, que é a viabilidade. Como eu vou viabilizar isso que eu quero fazer, nesse exemplo, por exemplo, o meu casamento? Então, como é que eu vou viabilizar o encerramento desse ciclo? Então, a partir desse momento que a gente compreenda esses fatores de ideia, capital e viabilidade, a gente pode começar a entender, inclusive, essa parte quântica, por exemplo, de um tratamento, de uma análise, de qualquer área. Quando eu falo tratamento, não significa que seja doença de uma pessoa. Quando eu falo tratamento, é trazer harmonia para aquilo que eu chamo de problema, né? Todos nós temos situações diversas, mas muitas vezes o que pode ser um problema para mim, para outros pode ser uma solução. Muitas vezes a vida que eu levo, para mim, pode ser insignificante, mas para outros pode ser um sonho. Então, aonde está a realidade? Aonde está aquilo que a gente define, isso é bom e isso é mal? Está em como eu observo, como eu experimento aquela realidade. Se você chegar, por exemplo, para algum tipo de povo na África e dizer, nossa senhora, mas vocês não têm as condições mínimas, não têm água encanada, vocês não têm alimento na mesa, tem pingueira dentro da sua casa, como é que isso é possível? Nós estamos observando a realidade dele pelo nosso olhar. Ele está vivendo uma experiência totalmente diferente de nós. As informações que estão contidas dentro da experiência dele, observa aquilo como algo positivo. Mesmo que esse algo positivo, para nós, na nossa visão, seja algo negativo, seja algo doloroso. Então, o primeiro detalhe relativamente à realidade é, a realidade ela é apolar. Ela não tem polaridade, se é boa ou se é má. Quem dá a polaridade ao acontecimento somos nós. Então, eu vou trazer um caso para enfatizar isso. Ivan, espera aí. Então, você me fala, por exemplo, que uma tragédia, como um desabamento que aconteceu aí, é positivo? Não estou dizendo que é positivo. Eu estou dizendo que depende da forma como você observa. Se você for observar pelas perdas, pelas famílias, é claro que é negativo. Lógico, sem dúvida alguma. Mas você sabe o que está por trás daquilo? Você já tentou identificar o porquê que aquilo aconteceu? Você já identificou, pelos mais diversos ângulos de olhares, por exemplo, a natureza? O que a natureza ganhou com aquilo? A natureza, quando eu falo planeta, mãe Gaia, ecossistema, flora, fauna, o que aconteceu ali? Então, você vai reparar que, é o que eu costumo dizer, no Brasil, ou em tantos outros países, boi é picanha. Na Índia é um animal sagrado. Então, peraí, é churrasco ou é um animal sagrado? Depende. Como é que isso é observado? Só que nós temos sempre a tendência de achar que aquilo que nós observamos é a única realidade. E a realidade é criada pela minha observação. Da forma como eu observo o mesmo acontecimento, o próprio acontecimento vai mudando, porque o que muda não é ele, e sim a forma como eu o observo. No dia a dia, é claro que muitas pessoas se apanham no seguinte sentido: isso é muito fácil falar, é lindo ouvir, mas isso é filosofia. Eu quero ver na prática, com 5 crianças dentro de casa chorando, o indivíduo desempregado e tendo que pegar 2, 3 ônibus todos os dias, 4 horas da manhã. Repare, isso é um fato. Mas dentro desse fato, o que eu estou aqui estimulando, eu não estou negando o fato, eu estou estimulando a ideia de, dentro desse fato, nós podermos ir observando ele de outros ângulos. É um fato que a jarra caiu e quebrou. É um fato. Então, a minha
observação não vai mudar o fato da jarra não ter quebrado. Eu observar diferente não vai fazer a jarra na frente dos meus olhos se reconstruir. O que eu estou aqui instigando é um fato, a jarra quebrou. Como é que eu posso ver isso de formas diferentes? Por que que ela quebrou? Para que ela quebrou? E isso vai instigando em mim outras observações para o mesmo fato. E isso muda absolutamente a forma como nós experimentamos e, consequentemente, o resultado. Então, se nós formos trilhando esse caminho, não de mudar o fato, mas de mudar como eu o experimento, isso vai mudando aquilo que constitui e chamamos de realidade. Dentro desses múltiplas possibilidades, aí existem caminhos distintos aí, né? A gente caracteriza dentro do nosso trabalho como sistemas biológicos, psicoemocionais, sociais e espirituais. O que seriam essas caracterizações? Os sistemas biológicos são os sistemas manifestos. Os sistemas psicoemocionais são todos os sistemas que estão atrelados a como é que aquela biologia experimenta e sente o que ela experimenta biologicamente. O social é como que essa biologia experimenta, sente e interage socialmente falando. E, por último, como é que ela se manifesta nas múltiplas dimensões. Então, o termo espiritual não é apenas físico e astral. Isso são apenas dois segmentos muito simples de compreender a realidade multidimensional do ser. Aí você, mais uma vez, vamos buscar lá na eletrônica. Ivan, como é que é possível a gente compreender de uma forma simples? Mas, espera aí, eu estou aqui e, ao mesmo tempo, eu estou em outra dimensão, ao mesmo tempo eu estou no passado, ao mesmo tempo eu estou no futuro? Que confusão é essa? Mais uma vez, a engenharia me trouxe algo que todos nós hoje temos em casa e que me suscitou a compreender esse assunto que, a princípio, parece tão difícil. Então, repare, se você pegar a sua internet ou a sua televisão, puxa o cabo que vem da antena na sua televisão, você vai ver que só tem um fio lá. Se você puxar do seu roteador, se for fibra ótica, só tem uma luzinha lá dentro, ou seja, só um cabo. Se for cabo de rede, tem 6 fiozinhos lá dentro. Como é que é possível, com 6 fiozinhos, você ter milhares de canais na sua televisão? Como é que isso é possível? Do mesmo jeito que a nossa realidade se manifesta em múltiplas dimensões. Então, todos esses canais, eles existem em superposição, ou seja, ao mesmo tempo. Por acaso, quando você pega o controle da sua televisão, muda do canal 1 para o canal 2, o canal 1 deixou de existir? Não, ele continua existindo, você é que está assistindo o 2. E como é que isso se processa em termos de tecnologia simples? Quando você muda para o canal 2, você está indicando para o seu aparelho o seguinte: filtre só essa largura de banda, ou seja, filtre só, eu só quero o vermelho. Então, a camisa foi tingida com vermelho, todos os canais estão chegando aqui, mas ela só está refletindo o vermelho. A mesma coisa acontece com o canal da sua televisão. Quando você escolhe o canal 2, eletronicamente é modelada um sistema que diz assim: todas as frequências que chegam, eu não quero saber delas. Só essa que está aqui, que é o canal número 2. Está aqui. Olha aqui um canal. A sua consciência se manifesta em todos os canais. O seu corpo é o receptor de TV, que diz assim: vou pegar o canal Ivan. O que é um médium? É um receptor que tem a habilidade de pegar outros canais na mesma TV. Que, no passado, foi até considerado bruxaria ou doença. Hoje,
ainda bem, com o avanço, inclusive, da própria psiquiatria, já se sabe que não. Já se tem dentro da própria psiquiatria e da academia a abertura para questões espirituais ou extrafísicas que estão acontecendo naquela manifestação. Então, vocês vejam, aquilo que supostamente hoje é impossível, ou então não é ciência, é uma questão de tempo. Vocês acham que, por exemplo, um celular que hoje é tecnologia, recue 1000 anos atrás para ver se você não seria queimado na fogueira se você aparecesse com algo desse gênero? A própria academia dizia que isso seria algo, no mínimo, do demônio. Então, vejam, é o que acontece nos dias de hoje. Aquilo que muitos trazem hoje, que é considerado misticismo, metafísica, ou qualquer outro nome que a gente queira chamar, nada mais é que um conhecimento, uma informação que ainda não está sendo identificada pelaquilo que é chamado de ciência. E, dito isso, também nos abre aqui uma outra possibilidade. Eu costumo dizer que nós hoje vivemos duas grandes religiões. A religião da ciência e aquela que é considerada não ciência. Você sabe por quê? Porque mesmo dentro da engenharia eletrônica, engenharia de ponta, de nanotecnologia, que constrói o mundo que nós operamos hoje, existem definições que dizem é assim e ponto. Então, vejam, dentro da própria ciência, nós temos determinadas diretrizes que foram fundamentadas em ideias. Durante muito tempo, até os dias de hoje, se fundamentou, inclusive com equações matemáticas, não é possível viajar mais rápido do que a luz. A equação prova. Se você atingir a velocidade da luz na equação E igual a mc ao quadrado, você atinge massa infinita para os engenheiros que estão nos assistindo. Então, logo é impossível. Não é assim que funciona. Hoje já se consegue não só provar que é possível viajar mais rápido do que a luz, como se medem partículas que viajam mais rápido do que a luz. Então, você veja, não tem um quê de religião? Então, a própria ciência, que é fundamentada na prova, é um tipo de religião, porque todos seguem aquilo que um falou. Então, esse um simplesmente criou um nome da sua igreja e chamou academia. E essa academia, ela segue conceitos a partir do momento que eles sejam comprovados. Assim como a outra ciência chamada de religião também tem um monte de pessoas estudando e que se chamam de milagres. O que é um milagre? É um acontecimento que não se consegue comprovar ou então dizer qual é a sua origem. Volto a falar, um celular há 500 anos atrás é um milagre. Por quê? Ninguém vai conseguir explicar o que é. Então, não se consegue explicar, a ciência diz, não existe. E a religião fala, é um milagre. Então, vocês vejam que são formas diferentes de nós interpretarmos a mesma situação. Universidades de pesquisa no mundo inteiro têm linhas de pesquisa hoje e dizem que nós vivemos em uma holografia, vivemos em um universo holográfico. Quanto mais eles pesquisam, mais eles têm certeza que nós vivemos em uma simulação holográfica. Então, a própria ciência hoje traz que vivemos em um universo holográfico. Se nós vivemos em um universo holográfico, então significa que tudo aquilo que é pensado e criado pela sua mente, por mais absurdo que seja, pode ser manifestado. E aí nós viemos, então, para outra parte, chamada de religião, ou misticismo. O misticismo se baseia em conceitos que muitos, inclusive, não conseguem explicar, mas conseguem acessar, conseguem experimentar e vivenciar. Essa vivência, independente da crença, ela é real, porque
Se ela é experimentada, ela é real. Vá me dizer que um sonho, você está deitado na sua cama, de olho fechado, dormindo, você não está mexendo em nada. Como é possível você sentir cansaço, gosto, cheiro, tato, se você está deitado? O que você está comendo que você está sentindo? Então, você vê que, no fundo, quem sente não é o seu corpo. O seu corpo é só uma interface. Quem sente é a sua mente, o seu cérebro conectado às múltiplas dimensões. Então, o que sente, inclusive cansaço, como é que você vê? Como é que você tem sonhos tão lúcidos e tão vivos, mais vivos que uma TV 4K, se você está deitado de olho fechado? De onde está vindo essa imagem? Produzido pelo seu cérebro, acessado pelo seu cérebro. O seu cérebro é um mecanismo quântico que acessa múltiplas dimensões. Então, o seu cérebro guarda energias, ideias, pensamentos e informações locais do mesmo jeito que seu celular. Seu celular tem coisas que estão dentro dele e tem outras que estão na nuvem. Oi, Andréa. Preciso fazer um comentário aqui dessa história do sonho. Esses dias eu sonhei, e eu sonhei quando eu me vi no sonho, né? Quando eu falei assim, nossa, eu consegui, estou sonhando e sei que estou sonhando. E aí tinha alguém comigo que eu não conseguia ver, e eu estava numa rua, e eu falava assim, eu estou numa vida paralela ou eu estou em outro planeta? Porque era muito diferente, assim. Era um lugar meio antigo, era como se eu tivesse 60, 70, não sei, era meio antiquado, como se não tivesse ainda celular, né? Era um lugar que eu via que ali era precário ainda, não estava desenvolvido. A pessoa não me respondeu, mas o mais interessante desse... Aí eu fui para outro lugar, tal, e aí depois eu despertei. Mas o mais interessante é isso que você falou, eu consegui, dentro do meu sonho, saber o que mais me deixou feliz, né? Essa pergunta que eu fiz, né? Como que você faz uma pergunta dessa no meio do seu sonho, né? Eu estou numa vida paralela ou estou em outro planeta, né? Onde eu estou? Né? E esse lugar de que, geralmente, quando a gente sonha e percebe que está sonhando, normalmente a gente desperta, né? E essa vez eu consegui ter uma historinha em cima do sonho, fiquei mó feliz, e é isso mesmo. Fantástico, Andréa. Então, você veja que todas essas nossas experiências são experiências que, se você começar a linkar aquilo que a ciência fala com aquilo que a suposta metaficiência diz, você vai ver que elas casam. A própria academia de neurociência afirma: o cérebro não sabe distinguir o que é real do que não é real. Se isso é verdadeiro, por que nós afirmamos que isso aqui é a vida? E não apenas mais um sonho, onde nós somos a imaginação de nós mesmos. Por que, por outro lado, vamos agora ver a parte espiritualista, por que em todos os segmentos espiritualistas, eles afirmam que nós passamos encarnados ou manifestados 50 anos, 70, 80, 90, 100, mas passamos períodos entre vidas de 100 anos, 300 anos, 500 anos. Então, por que aqui é a vida e lá é a morte? Estaríamos nós mortos, aguardando o momento de acordar? Então, tudo isso você vê que quem manda nisso é a definição. Quem manda nesse... Há pessoas que, quando começam tendo acesso a essa informação, acabam dizendo assim, meu Deus do céu, estou pirando, não sei mais em que acredito. Mas veja, esse é o ponto de mutação. O ponto de mutação não é você deixar de acreditar no que você acredita. O ponto de mutação é você compreender que a realidade é definida por você. Se você está num sonho, num pesadelo, num holograma, não interessa. Quem define isso é você. É no que você acredita é que define a experiência e não ao contrário. Naquilo que nós realmente acreditamos é que define a forma como nós experimentamos aquilo que nós definimos como realidade. Você pode colocar 1000 pessoas experimentando o mesmo acontecimento
que elas vão experimentar de formas totalmente diferentes. Tem gente que vai ficar feliz, tem gente que vai ficar triste, tem gente que não vai nem entender o que está acontecendo, o mesmo experimento, o mesmo objeto. Por quê? Porque o acontecimento, ele só existe com a experiência. O acontecimento só existe com o observador. Sem um observador, ele é só uma possibilidade. Quem vai definir ele é como eu o olho e experimento. Oi, Heloísa. Eu acho legal trazer um pouco a astrologia, né, com tudo que você fala, porque a astrologia é muito difícil de ser comprovada, né? Já vários cientistas que são astrólogos tentaram comprovar pelas regras da academia, e a grande dificuldade é que cada mapa ali que nasceu no mesmo momento, né, que tem as mesmas características, até no mesmo local, as pessoas fazem escolhas diferentes para viver tal coisa, né? Ela pega a mesma energia. Então, um exemplo assim que eu uso muito é um mapa que nasceu no mesmo momento, que eu conheci dois mapas similares. Um pegou aquela energia que simboliza o ver além, que pode tanto dar em música quanto dar em política, para a astrologia. Um foi estudar política, o outro foi estudar música, né? Então, assim, pegou esse potencial e transformou a vida, foi seguir o seu caminho. Então, essa perspectiva, né? Quando eu comecei a estudar astrologia, falava, nossa, como que essa pessoa que nasceu tão próxima da outra, ela está tendo experiências muito mais duras naquele momento, com o mesmo ciclo de vida acontecendo. Quais foram as escolhas que levaram ela a isso? A pegar essa energia, esse ciclo de repetição, que fala sobre estruturação, e para ela está vindo como crise. Para outra está vindo como um check, né? Nossa, eu consegui estruturar e agora eu estou só terminando a casa, colocando o telhado, e a outra está ruindo o telhado, né? Então é muito interessante pensar o quanto a perspectiva no mapa, assim, é muito nítido. Como que cada mapa é um mapa porque respeita a história narrativa da pessoa, mesmo ela tendo uma tendência a ter uma perspectiva, né? Então, enfim, só acho importante falar sobre isso. Muita gente fala, não dá para entender por que eu sou diferente. Tipo, do meu irmão gêmeo, até com gêmeos a gente tem um estudo bem específico, né, para isso. Enfim. Perfeito, Heloísa. Com certeza. E um dos motivos pelo qual, né, esse exemplo que você deu, que a própria ciência às vezes não consegue aceitar ou entender determinadas coisas, por um motivo muito simples. Imagine nessa analogia que a ciência utiliza um óculos pintado de verde. Como é que eu vou conseguir ver a cor vermelha se eu não estou disposto a tirar o óculos verde e colocar um óculos transparente? Então, o grande problema de todos os segmentos é que você quer enxergar outras coisas perante a sua visão. É lógico que o resultado não vai dar certo. Como é que eu posso buscar o vermelho utilizando um óculos verde? Você está vendo aí, ó? Eu estou mostrando para vocês. Está comprovado que não existe o vermelho. É claro, você está usando um óculos verde, como é que você quer ver o vermelho? Então, a partir do momento que a pessoa compreenda que a manifestação é uma interpretação, para eu compreender qualquer segmento, eu tenho que mudar o óculos, eu tenho que mudar a interface. Eu não posso entender uma matemática binária, que existe matemática binária, é uma matemática que faz as contas de 0 e 1. Eu não posso compreender a matemática binária utilizando a matemática decimal. Eu não posso entender a matemática decimal usando como base a matemática 12. Então, vejam. Então, para que eu entenda determinada experiência, eu tenho que observá-la perante aquele prisma, perante o óculos daquela observação, a lente daquela observação. E aí sim, você vai ver tanto aquilo que é chamado de ciência como aquilo que é chamado de espiritualidade se unindo num interrelacionamento que, para mim, as duas coisas é uma só que elas não se auto-enxergam. Por quê? Cada uma está tentando ver a outra através da sua lente. Mas se eu tirar essa lente e colocar uma lente neutra e observar, as duas vão se enxergar. E quando você une
aquilo que é batizado de espiritualidade com aquilo que é chamado de ciência, quando você une as duas, você cria realmente uma manifestação muito mais poderosa e muito mais aprofundada. Quando você observa as coisas desse jeito, você muda a sua experiência. Você altera a forma como você se conecta, você altera a forma como você liga as coisas e, consequentemente, traz resultados. Então, tudo isso, a gente, com o tempo e com a experiência, a gente vai trazendo, como, por exemplo, o estudo. Qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de segmento, posso estar estudando matemática, posso estar estudando física, posso estar estudando astrologia. Qualquer estudo, o conhecimento, a informação, não vem especificamente daquele livro que você está estudando. Aquele livro que você está estudando, ele é o mecanismo de sintonia da conexão. Ou seja, quando você começa lendo um assunto, não é o assunto que vai te alimentar a tua memória. O assunto está fazendo você vibrar naquela frequência, consequentemente fazendo você acessar aquela informação. E aí você vai ver um outro revés da situação. O conhecimento, a informação não é sua. Você simplesmente alterou o seu campo vibratório para aquele tema, fazendo com que você se conecte à informação. Quando você entra no seu celular e digita lá uma pesquisa no Google, você está pesquisando na nuvem. Mas o que você digitou é uma informação que te coloca ressonante com tudo aquilo que está dentro da tua pesquisa. E aí você lê. Então, a mesma coisa acontece com a nossa linha de raciocínio. E no nosso dia a dia. Conforme você vai interpretando a sua vivência, conforme você vai dando mais ou menos valor à sua experiência, você vai criando canais de afinidades, de experiências, e fazendo você repetir aquela experiência ou observá-la de um outro ângulo. Por isso é que é sempre uma tendência. Quando a pessoa, por exemplo, está, vamos dizer como o povo chama, numa maré de azar, tudo dá errado. E a tendência de que dá errado é aumentar, claro, porque ela está experimentando o dar errado. Aquele mesmo acontecimento. Ah, mas peraí, você acha que é dar certo? Eu estava empregado 30 anos, perdi o emprego. Lógico que isso é negativo. Observe ele, o acontecimento que você está chamando de negativo, em um outro ângulo. Será que ele é negativo ou será que eu estou tendo uma oportunidade agora de criar algo que eu nunca tive, porque estava empregado? Será que agora eu vou ter a oportunidade, de repente, de criar um negócio que eu nunca tive porque eu estava empregado? Então, a partir daí, a gente poderia dar N exemplos, mas todos eles vão dizer a mesma coisa. O acontecimento está aqui. Mas como é que eu o observo? Mais uma vez que nem a história da ciência. Eu tenho que ter a habilidade de tirar aquela lente e colocar uma outra lente para eu observar aquele acontecimento de um outro jeito. E quando eu mudo a forma como eu observo, eu me conecto às realidades de uma outra forma e experimentando outro resultado. Então, a partir daí existem inúmeras técnicas, né? Desde o Ocidente ao Oriente, a gente tem aí milhões de técnicas. Mantras, cores, mudras, técnicas de todo tipo. No fundo, se você for verificar, o que cada técnica faz? Muda o seu ângulo de visão. Né? Então, por isso que não tem a melhor técnica. Tem a técnica que se adequa melhor a cada necessidade. Eu costumo chamar que as técnicas são ferramentas dentro de uma mala. Então, eu não posso abrir uma mala de ferramenta e dizer assim, e o martelo é a melhor ferramenta que tem. Para quê? Para pregar prego. Agora, tente desaparafusar um parafuso com um martelo. Não vai dar certo.
Aí você deixa de dizer que essa é a melhor ferramenta para você dizer que todas elas dependem da sua utilização. Quando você tem a habilidade de verificar qual a ferramenta, a técnica mais adequada para aquela situação, então você consegue aumentar a eficiência da sua manifestação, do seu propósito, da sua experiência. E se você pegar todas essas técnicas, no fundo, elas se traduzem em vibração, sintonia. Independente do nome, acupuntura, cromoterapia, não interessa o nome. Se você espremer, aquilo é igual a vibração. Inclusive, uma medicação. Você pode pegar uma medicação alopática, psiquiátrica, que o que está acontecendo ali? Os fatores bioquímicos estão alterando a bioeletricidade, que, por sua vez, altera a inter-relação biopsicossocial e espiritual. Então, no fundo, mesmo as mais mecanicistas das técnicas visam vibração. Lá no fundo, lá na última instância, mesmo um remédio tarja preta, na sua última instância, ele está alterando a vibração. A grande questão, a grande pergunta é, você sabe disso? Então, quanto mais você entender que aquilo que você faz na superfície dá origem a uma vibração, quanto mais você compreender esse caminho, mais eficiente você é na sua técnica. Quando você compreende que não é o tocar do violão que resolve, mas sim a vibração que isso proporciona na pessoa que escuta e que a transforma, mais você consegue aplicar com eficiência aquela técnica. Então, tem a ver com identificar causa e efeito. O efeito é um desencadeamento perceptivo de uma causa. A mesma causa pode dar origem a vários efeitos. O que vai fazer o efeito 1 Tá bom? Então, nesse trajeto de manifestação e como eu percebo essa manifestação, é que faz toda a diferença. Se eu compreendo, se nós voltarmos mais uma vez lá ao passado, muitas coisas que hoje a medicina diz assim, ó, isso aqui é uma bactéria. No passado, era bruxaria. Por quê? Porque não se compreendia o que era. Então, se atrelava a fatores desconhecidos. Do mesmo jeito hoje, nós estamos exatamente no mesmo ponto de 1000 anos para frente que nós estamos hoje de 500 anos para trás. É o mesmo ponto. Repare que há 500 anos atrás é presente para aquele momento. E hoje nós somos futuro relativamente àquele suposto momento passado. Isso é outra coisa que tem alterado a forma como nós percebemos a experiência. Passado, presente e futuro. Mas o que é passado, presente e futuro, se não uma definição? Nós hoje estamos aqui no suposto presente. Mas o que nós somos para amanhã? Passado. E amanhã é o que para nós? Futuro. Mas quando nós chegarmos amanhã, hoje se torna passado e amanhã se torna presente. Então, essa percepção que nós temos do tempo também é fator decisivo para a gente entender como a gente experimenta a realidade. É muito comum, por exemplo, na técnica de regressão, muitos dizerem assim, esse negócio de regressão é um negócio meio complicado, porque todo mundo que regride foi princesa, rainha, rei. Porque, na verdade, as pessoas não compreendem o seguinte, pouco importa o personagem que você foi,
O que importa é como você interpreta aquela experiência. Não importa, mas será que é verdade mesmo? Será que realmente eu fui um rei? Aí eu pergunto para você, o que é a verdade? A verdade não é um conjunto de coisas que você identifica, interpreta e diz, isso é real? Se isso é real para você, é verdade. Então, o conceito de verdade, ele anda, cavalga, de acordo com a experiência. Quando você identifica que a verdade é você que define, então você começa interpretando e dizendo, então para mim essa experiência é real e verdadeira. Isso é o que importa. Não se alguém prova para você que ela é uma imaginação. Aí você pergunta, o que não é imaginação? Se o cérebro não define o que é real do que não é real. Se você sonha com fatores verdadeiros, sente com todos os seus sentidos, como você pode dizer que aquilo não é real? O que é a imaginação, senão um conjunto de percepções? Então, na prática, no nosso dia a dia, o que é importante é eu entender o que eu faço com tudo isso. O que eu faço com todo esse conhecimento? De que forma eu uso esse conhecimento ao meu favor? De que forma eu vou pegar tudo isso que eu sei, ou que eu penso que sei, e vou trazer para uma experiência? No fundo, o que importa é isso. Não importa se isso é verdade ou mentira. Não importa se isso é ficção ou alucinação. O que importa é que eu uso esse conhecimento para manifestar alguma coisa, seja um estado de espírito, seja uma emoção, seja uma manifestação. O que importa é isso. No fundo, ninguém está muito interessado. Você pode pegar o cientista mais catedrático, matemático, e ateu que você conhece. O que importa para ele é que ele tem experiências. O que importa para ele é que ele vai sentir dor, que ele vai se emocionar, que ele vai sentir medo, que ele vai sentir desejo. E como é que aquilo que ele acredita ser verdadeiro é transformado nessas experiências? Não importa o nome que você chame. Se você chame de bóson de Higgs ou se você chama de um acesso espiritual. Pouco importa o rótulo. O que importa é como é que esse rótulo instiga em mim uma emoção e uma manifestação. Isso, sim, vai definir para nós um rumo e um segmento. E aí, a gente deixa, no mundo acadêmico e supostamente não acadêmico, de brigar quem está certo. E sim começamos a enxergar, todos estão certos. De que forma eu vou utilizar esses fragmentos para aumentar a minha experiência? Então, maravilhoso. Oi. Maravilhoso, Ivan, maravilhoso. Eu adoro suas aulas. É sempre uma aula, né, voltada a esse lugar da gente saber se colocar no nosso lugar e olhar com diversos ângulos, né, com outras perspectivas, e sair desse lugar do julgamento, né, das crendices só, dessa coisa assim, isso é impossível, exatamente como você falou do celular, é perfeito esse, né, qualquer pessoa que voltar ao tempo, chegar lá com o celular, vai ser queimado na fogueira, né? Como a gente tem N exemplos disso na nossa história, né? Principalmente, né, ali, se a gente for para o Egito, né? Se a gente for para os hindus, quantas a gente, pelo menos a gente que acredita, sabe quantas naves desceram aqui e aqueles seres que desceram aqui se tornaram deuses e, na verdade, eram seres de outras galáxias, de outros planetas, né? Então, assim, para quem está aberto a esse tema, a gente está chegando ao fim, Ivan, mas eu quero que você fale aí, dê um fechamento, se você... mas para quem gosta desse tema, e quando se aprofunda um pouco mais na física quântica, as coisas começam, para quem é mais cético, principalmente, né? As coisas começam a fazer muito sentido, né? E aí você começa a abrir um pouquinho essa mente para deixar que essas informações cheguem e você possa interpretar tudo isso de outra forma.
Sem dúvida, Andréa. Vou pegar o gancho aí que você trouxe, que também é um tema que eu gosto muito. Imagine você, hoje, na atualidade, 2022, com esse microfone, com esse fone de ouvido, descer, por exemplo, no meio da Europa medieval. No mínimo, iam achar que você ou era uma deusa ou que era algum anjo que veio do céu. Provavelmente hoje teria uma estátua sua dizendo. E repare, o mais interessante de tudo é que eles não iam fazer uma estátua tua com a definição de um fone de ouvido ou de um celular. Por quê? Porque eles sequer sabem o que era. Não conhecem, não têm o conhecimento daquela realidade, mas com certeza iria ser criado uma representatividade perante o olhar deles. Como é que eles enxergavam aquilo? Conforme nós temos aí em tantas passagens da nossa história que foram chamados de anjos. E esses anjos, era dito, vieram do céu. Em nome de quem? Do Criador. Não se sabe se esse suposto Criador é um Criador geneticista, ou seja, alguma civilização com conhecimento de engenharia genética que semeia vida, como nós fazemos hoje, com tantos processos já de criação, de clonagem, de manipulação genética, de transgênicos. Por que não? Nós, daqui a 1000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos, estaremos fazendo isso em tantos outros planetas. Por que não fizeram isso conosco e nós hoje colocamos eles em livros sagrados e dizemos que eram entidades ou deuses que produziram a civilização? Então, tudo depende, literalmente, de como a gente enxergue. Como é que eu consigo enxergar as coisas? As coisas não estão prontas sem a nossa observação. Quem as apronta e modela é como eu as experimento, como eu consigo interpretá-las e manifestá-las na minha interatividade. Ai, Ivan, esse tema aí merece outro podcast, hein? Essa questão desses deuses astronautas, hein? Nossa Senhora, eu sou apaixonada por esse tema. Sou aquelas que já gabaritou o Alienígenas do Passado 3 vezes cada capítulo. Adoro, adoro, adoro. Quem me conhece sabe, eu sou a louca dos ETs, né? Eu vejo, e assim, meu sonho é ir para o Egito só para ver aquilo mais de perto. Mas é isso, meu querido, foi uma honra, né? Você viu que a gente mal conseguiu te cortar aí, porque, né, a gente só quer ouvir, poderíamos ficar aqui a tarde toda, esse fim de tarde, e muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Gratidão imensa. Eu que agradeço a oportunidade de participar desse belo trabalho que vocês fazem. E estou à disposição para que a gente possa marcar outros encontros como esse. E, gente, só para dar mais um recadinho aqui, Ivan da Quantum Digital, é só jogar no Google, vocês encontram. Eu tenho esse curso dele, que para quem está no vídeo vai ver lá a Morphos atrás dele, é um aparelho maravilhoso quântico. Eu não vou entrar em detalhes, porque é bem complexo de explicar. E vocês vão ter vários vídeos no YouTube para entender tudo que ele faz como engenheiro, o que ele trouxe de tecnologia para a gente, de uma forma assim muito quântica e ao mesmo tempo essa conexão toda com essa multidimensionalidade, com as informações, trazendo o conceito de Tesla. O negócio é gigante. Vão lá, assistam pelo menos uma live ou duas dele falando sobre a Morphos. Esse aparelho chama Morphos 1, que vocês vão ficar encantados com o que esse gênio fez. Tá bom? Gratidão, Ivan. Gratidão, Elo. Tchau, tchau, gratidão. Eu que agradeço. Obrigado vocês duas aí.